1 Timóteo, capítulo 6, 17 ao 21. Ok, todos achamos? Vamos ler? Diz assim: Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para dela desfrutarmos. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Com isso, acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas insignificantes e profanas, e as objeções do que falsamente se chamam conhecimento. Alguns se desviaram da fé por professá-lo. A graça seja convosco. Há 15 anos atrás, Joãozinho foi convidado para participar de uma conferência no Hotel Bourbon, com os homens mais ricos do Brasil. Daquela época, né? É uma reunião apenas para 6 pessoas e ele foi incluído, talvez por engano. Nessa reunião, ele era o único que não era milionário ou bilionário. E então começaram a apresentar Joãozinho aos outros convidados. Este é Roberto Civita, fundador do grupo Editora Brasil e criador da revista Veja. Mais para frente apresentaram: este é Samuel Klein, fundador das Casas Bahia. O outro, Norberto Odebrecht, fundador da maior empreiteira do Brasil, a Odebrecht. E, quarto e 5, os irmãos Moise e Edmund Safra, fundadores do Banco Safra e irmãos do Joseph Safra, o homem mais rico, atualmente mais rico do Brasil. Então a conversa girava em torno de iates, férias exóticas, mansões, propriedades, carros, clubes, bancos no exterior, mulheres e negócios. Joãozinho ficou mais perdido do que cego em tiroteio. Ele pensava: o que eu vim fazer aqui? Eu sou só um pai de família, não tenho nenhum emprego fixo. Mas como eu queria ser como esses homens. Como eu queria ser tão rico quanto esses homens. Esses homens tiveram sorte. Esses homens são abençoados por Deus. Como eu queria ser como eles. Eles são invencíveis. Eles são eternos. Mas, 15 anos depois, no tempo de hoje, Joãozinho abre o jornal e começa a ver os mesmos nomes. Primeiro, Roberto Civita, o fundador do Grupo Abril e criador da revista Veja, atualmente, era na época, o 13º mais rico do Brasil, faleceu em 2013 com aneurisma cerebral. Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, faleceu em 2014 por conta de insuficiência respiratória. Norberto Odebrecht, fundador da maior empreiteira do Brasil, que foi caçada por corrupção pela Lava Jato, faleceu em 2014 por problemas cardíacos. Moisés Safra, cofundador do Banco Safra, faleceu em 2014 após lutar contra o câncer. E por último, Edmund Safra, também cofundador do Banco Safra, foi morto em 1999 por um incêndio criminoso em seu apartamento. Joãozinho então chega a uma conclusão: eu, um pobre trabalhador, fundador de nada, mas tendo a minha proporção de riqueza, também morrerei um dia. E pelo visto, não é a riqueza que irá me salvar. Todos esses homens morreram, alguns de formas mais trágicas do que outras. Outros homens, por aí afora, muito ricos, um dos homens mais ricos do mundo, foi morto, ou na verdade, tirou a sua própria vida, porque era uma pessoa infeliz. Do que adianta, então, ser tão rico assim, se a vida continuará
não fazendo sentido. Essas pessoas tiveram tudo o que elas queriam. Mesmo assim, eram pessoas infelizes. Não é a riqueza que trouxe felicidade a essas pessoas. Há 2 semanas atrás, na pregação do pastor José, Paulo disse àqueles que queriam ficar ricos, com o cuidado da cobiça. Tomem cuidado com a cobiça. Concluindo então que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Hoje Paulo já muda o seu foco. Hoje Paulo já não está dizendo mais as pessoas que querem ficar ricas, mas aquelas pessoas que já são ricas. Porque naquela época, como nós já temos visto, existiam tanto escravos e tanto senhores. Existiam tanto pobres e muito pobres, tanto muito ricos. E por conta disso, é por isso que Paulo ordena aos escravos que vivam em piedade. E da mesma maneira, Paulo ordena aos ricos que também vivam em piedade, é o que nós veremos hoje. Nas igrejas de Éfeso, então, havia essa mescla de status social. Os pobres adoravam a Deus junto com os ricos, e não deveria existir essa separação ou um preconceito. Na nossa igreja é a mesma coisa. Talvez não tenhamos pessoas extremamente ricas, como esses homens que nós citamos no começo. Talvez nós não tenhamos aqui um dos homens mais ricos do Brasil. E talvez não tenhamos aqui pessoas tão pobres, mas tão pobres que não têm alimento. Talvez tenha. Mas, com certeza, nós temos tanto pessoas pouco ricas e tanto pessoas um pouco pobres. Umas pessoas mais ricas do que as outras pessoas mais carentes e outras um pouco mais ricas. Mas eu quero deixar aqui 2 coisas claras, e nós vamos desenvolver isso na nossa mensagem. Primeiro, não é pecado ser rico, e nem é virtude ser pobre. Vou repetir, não é pecado ser rico, e nem é virtude ser pobre. E o segundo é, a riqueza adquirida com um trabalho honesto e com a bênção de Deus é uma oportunidade de servir ao próximo. É isso que nós vamos desenvolver hoje na mensagem. Então, queremos desenvolver primeiro 4 exortações aos ricos. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Nós desenvolveremos 4 exortações aos ricos e depois um apelo final a Timóteo. E então faremos uma aplicação, ok? Vamos lá então, de acordo com o nosso texto, primeiro ponto da mensagem, exortações aos ricos. E a primeira exortação é: os ricos não podem ser orgulhosos, mas devem confiar em Deus. Versículo 17, parte A, diz assim: ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. A Bíblia nunca condenou uma pessoa por ser rica. Nós vemos principalmente no Antigo Testamento que a nação de Israel, principalmente com os reis Davi e Salomão, foi uma nação extremamente, mas extremamente rica. A Bíblia conta que com Salomão ele fazia comércio com tantos povos, mas tantos povos, e povos vinham até Salomão, vinham até Israel para pagar impostos. Então era uma nação extremamente rica. E em nenhum momento você vê a Bíblia condenando a nação de Israel por ser rica. Mas, no entanto, a Bíblia condena, e juntamente com Salomão, condena aqueles que colocam a sua confiança nas riquezas e deixam de usar as suas riquezas para a glória de Deus e o bem do próximo. É isso que a Bíblia condena. A posse do dinheiro pode levar alguém a ser orgulhoso e soberbo. A palavra aqui do nosso texto ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos. Essa palavra orgulhoso, ela literalmente significa alguém altivo e arrogante. Ele é arrogante
porque é rico. Ele é arrogante porque tem mais dinheiro do que outras pessoas. Esses ricos se orgulhavam porque pensavam que, além de ser mais ricos, são mais inteligentes, mais competentes e até mesmo mais amados por Deus. Olha, eu sou rico e eu sou mais abençoado por Deus do que você, que é um pobre coitado. No final das contas, é isso que a teologia da prosperidade prega. Eles dizem que quanto mais rico, mais amado por Deus você é. Há um perigo, sim, em confiar nas riquezas, seja ela muita riqueza ou seja pouca riqueza, pois as pessoas se tornam soberbas por terem muitas propriedades, carros luxuosos, várias contas em banco sem limite, ou simplesmente se tornam soberbas, mesmo que não tenham tudo isso, mas por ter um carro um pouco mais do que um carrinho popular, ter uma casinha própria, e já se orgulham, já se enchem de orgulho por conta das coisas que têm. Mas confiar nas riquezas é a mesma coisa que confiar, edificar a sua casa na areia. Por isso Paulo usa essa expressão da incerteza das riquezas. Nós pensamos que ser rico vai nos trazer estabilidade, um ótimo futuro, uma casa própria e nenhuma dívida. Nós pensamos isso. Se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, se eu fosse tão rico quanto aquela pessoa, se eu fosse tão rico como o Silvio Santos, eu não teria com o que me preocupar. É isso que nós pensamos. Talvez vai trazer mesmo todas essas coisas. Porém, não podemos esquecer de maneira alguma que Deus é quem está no controle de tudo. E se Ele quiser te fazer pobre da noite para o dia, Ele vai. Se Deus quiser, como eu falei do Silvio Santos, se Deus quiser fazer o Silvio Santos pobre da noite para o dia, mesmo que ele tenha bilhões e bilhões de reais, Ele vai fazer. Ele pode fazer. Porque Deus é o dono de todas as coisas e Ele está no controle de tudo. É Ele quem permite que uma pessoa seja rica ou não. Provérbios 23:5 diz: Por que desejarias as riquezas que nada são? Elas fazem asas para si e, à semelhança da águia, voam para o céu. Olha o que esse texto diz. A semelhança da águia, as riquezas voam para o céu. Por que então vocês confiam nas riquezas? Perceba o quanto a Bíblia prega totalmente diferente do que o mundo prega. Por aí afora, pessoas dizem: sejam ricas, busquem a estabilidade financeira, pise em outras pessoas para conquistar o seu futuro. Mas a Bíblia diz: não confie nas riquezas, elas são incertas. Não é certeza que ela te dará estabilidade. Confie em Deus, porque as riquezas são incertas. Mas por que então eu devo confiar em Deus? Porque isso vai me fazer mais satisfeito com a minha vida. O que Ele pode fazer por mim? Só o dinheiro poderia me trazer estabilidade. Só o dinheiro pode me trazer paz. Só o dinheiro pode me trazer tranquilidade. Por que eu devo confiar em Deus? Por isso nós vamos para o segundo ponto, a segunda exortação aos ricos. Os ricos devem desfrutar daquilo que Deus dá. Versículo 17, parte B. Diz assim: Deus, falando de Deus aqui, Deus que nos concede amplamente todas as coisas para dela desfrutarmos. Eis a razão do porquê o dinheiro não pode lhe dar segurança. Porque não pode oferecer as coisas mais importantes da nossa vida. O dinheiro não pode oferecer as coisas mais importantes da nossa vida. Alguns motivos aqui. Primeiro, o dinheiro pode te dar roupas bonitas,
mas não pode te dar roupas eternas. O dinheiro pode te dar prazeres, mas não paz. O dinheiro pode te dar aventuras, mas não pode te dar felicidade. Pode te dar um carro blindado e seguranças, mas não a proteção do inferno. Pode te dar uma casa, mas não uma família. Pode te dar remédios, mas não pode te dar saúde espiritual. Pode te dar bajuladores, mas não pode te dar amigos verdadeiros. Pode te dar gratificação sexual, mas não pode te dar amor. O dinheiro pode te dar um rico funeral, mas ele não pode te dar a vida eterna. O dinheiro pode te dar conforto, mas ele não pode te dar a salvação. A felicidade que o homem procura no dinheiro, e nós procuramos a felicidade no dinheiro, só poderá ser encontrada em Deus. John Piper disse que o nosso problema não está em buscarmos a felicidade ou o prazer. O problema não é esse. O problema é que nós nos contentamos com um prazer pequeno demais, terreno demais e limitado demais. Nós procuramos o prazer apenas aqui na terra, e isso é limitado, é pequeno. Qual é o maior prazer que você pode ter com o dinheiro? Isso não é nada comparado ao prazer que Deus pode te dar. Deus nos oferece, nos fornece, como o texto diz, amplamente, ricamente, abundantemente, todas as coisas, para que nós tenhamos alegria em Deus. Ele nos criou e nos salvou para o maior de todos os prazeres que existe. Dos maiores prazeres que existe é conhecer a Deus, amar a Deus e glorificar a Deus e desfrutar dele por toda a eternidade. Eu vou repetir isso. Os maiores prazeres que existem é conhecer a Deus, amar a Deus, glorificar a Deus e desfrutar de Deus por toda a eternidade. Nós seremos muito mais felizes se nós buscarmos conhecer, amar, glorificar e desfrutar de Deus. E o dinheiro não pode fazer isso. Paulo diz em Efésios 1:3, e eu quero ler com vocês rapidamente esse texto. Efésios 1:3. Efésios 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Perceba, o texto não diz: Bendito seja Deus e Pai que nos abençoou com riqueza, que nos abençoou com dinheiro. Ele diz: Bendito seja o Deus e Pai que nos abençoou com bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Deus, ele pode te dar riqueza? Pode sim. Pode te dar um emprego, pode te dar um trabalho, pode te dar uma herança gigantesca. Mas a maior bênção que Deus vai te dar são as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E o texto convida para nós desfrutarmos dessas bênçãos e também desfrutarmos daquilo que Deus tem nos dado, seja pouco ou seja muito. Portanto, os ricos devem se alegrar com aquilo que Deus dá. Se Ele deu pouco ou muito, fique feliz. Mas principalmente, fique mais feliz ainda, porque Deus nos deu bênçãos espirituais. E não há coisa mais valiosa do que essa. Seja contente, independente do quanto você tem. Seja satisfeito, pois Deus já te deu tudo o que você precisa para viver aqui na terra.
e te oferece tudo o que você precisa para viver no céu, a salvação eterna. Desfrute daquilo que Deus te deu. Essa é a segunda exortação aos ricos. Terceira exortação aos ricos é: os ricos devem dar aquilo que recebem de Deus. Devem dar aquilo que recebem de Deus. Voltando lá então para 1 Timóteo 6, versículo 18 diz: então voltando ali para o versículo 17, ordena aos ricos deste mundo, versículo 18, que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Como eu posso demonstrar a minha gratidão a Deus, a minha gratidão àquilo que Deus me dá? E como que eu posso desfrutar de tudo aquilo que Deus me dá? Eu devo guardar para mim? Eu devo guardar no banco? Eu devo enterrar? Não. O texto diz: Deus nos dá com abundância, não para acumularmos, mas para repartirmos, para sermos generosos. Nós sempre, isso quero chamar a atenção, que você sempre será mais rico do que alguém. Nós sempre seremos mais ricos do que alguém. Nós podemos até saber quem é a pessoa mais rica do mundo. Nós podemos saber disso. Por uma pesquisa, nós conseguimos saber. Mas não conseguimos saber quem é a pessoa mais pobre do mundo. Isso é interessante, porque com certeza você não é a pessoa mais pobre do mundo. Com certeza. Então, se você não é a pessoa mais pobre do mundo, você sempre será mais rico do que alguém. Você sempre terá alguma coisa a mais do que outra pessoa. E se você tem alguma coisa a mais do que outra pessoa, por que não repartir? Por que não ser generoso? Por que não ser bondoso? Se somos mais ricos que alguém, significa que estamos sempre na condição de ajudar alguém, mesmo que isso nos torne um pouco ou muito mais pobre. A exortação de Paulo é que os ricos sejam ricos de boas obras. Isso é, sendo solidários e generosos. Interessante aqui é que a palavra solidário literalmente significa alguém que dá liberadamente, sem olhar a quem está ajudando e nem se isso vai prejudicar a si mesmo. Então seja solidário liberadamente. Ajude pessoas sem olhar a quem e nem pensando se isso vai te prejudicar ou não. Jesus conta algo bem parecido com isso, e é o que as crianças estão aprendendo lá em cima, sobre a história do bom samaritano. Um homem que, apesar de não ser judeu, ajudou uma pessoa sem olhar para o seu próprio dinheiro. Ele só quis ajudar. E depois de resgatar aquele homem que estava ferido, machucado pelos ladrões, sem nada e quase morto, ele pegou, levou até uma hospedaria e disse para o hospedeiro: olha, está aqui, cuide dele, qualquer gasto que ele tiver, coloque na minha conta, eu vou pagar. Então, mesmo que isso me prejudique, eu vou ajudar o meu próximo. Essa palavra aqui de ser solidário é ajudar sem olhar se isso vai te prejudicar financeiramente ou não. A palavra generosos literalmente significa alguém pronto ou livre para dar. Quando há uma necessidade, é o primeiro a querer ajudar. Quando há uma causa, uma missão, alguém passando necessidade, é o primeiro a dizer: olha, como eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Eu estou pronto, eu estou aqui, eu quero ajudar de alguma forma. E Paulo diz: olha, então sejam solidários. Ajudem sem olhar para o seu dinheiro. E sejam generosos, sejam os primeiros a querer ajudar. Olha, eu quero ajudar, eu estou aqui, o que eu posso fazer? Essa é a exortação aos ricos. Essa é a exortação a nós mesmos. O quanto que nós temos sido solidários,
o quanto que nós temos sido generosos. Como você então consegue medir se um rico ou se você ama mais as riquezas do que a Deus? Como que nós conseguimos medir? Dessa forma: se ele é solidário ou se ele é generoso. E se é generoso. Se ele tem prontidão em querer ajudar o próximo, nem que seja para pagar uma pizza a uma criança que não tem condições. Se tem uma criança aqui da igreja ou lá de fora, eu quero pagar uma pizza para você. Vamos lá. Talvez uma criança nunca não tem condições de ir no McDonald's ou de ter uma roupa melhor ou qualquer coisa. Olha, eu tenho um pouco aqui, eu quero te ajudar. Vamos lá, vamos no McDonald's. Vamos comer uma pizza, vamos fazer alguma coisa diferente. Tirar a criança do seu mundo ou de algum lugar e vamos ajudar alguém. Por que não? Assim, aí sim, ele será uma pessoa solidária, uma pessoa generosa. Olha, eu quero ajudar, o que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Precisa fazer alguma coisa na igreja? Precisa reformar alguma coisa? O que eu posso fazer? Eu não tenho muito, mas com o que eu tenho eu posso ajudar. Eu quero ajudar de alguma forma. Eu trabalho não só para pagar as minhas contas, mas eu trabalho para ajudar pessoas. Então, o que eu posso fazer? Nós devemos ter isso em mente. Talvez até colocar, se você faz uma boa planilha de finanças em sua casa, colocar, olha, eu vou gastar não vou só dar o meu dízimo, mas eu vou gastar mais 10%, ou mais 5%, mais 20%, mais 30% do que eu ganho em ajuda. Então, se acontecer alguma coisa, eu vou ajudar tal pessoa. Eu vou ser generoso. Em certo sentido, eu creio sim que Deus pode multiplicar ainda mais financeiramente a vida de alguém que é solidário e generoso, para que ele possa ainda mais ajudar outras pessoas. Quanto mais ajuda, talvez Deus olhe e fale assim, então eu vou te dar mais, para que você possa ajudar mais. Só que quando Deus der, nós devemos ser fiéis a Deus e dizer, Deus, se eu estou recebendo mais, é para ajudar mais. Não é para mim mesmo, não é para o meu bom prazer, mas é para ajudar outras pessoas. Mas a partir do momento que esse rico guarda para si, Deus pode o tornar miserável. Mesmo tendo muito dinheiro, a sua vida será miserável. Sua vida não será mais de bênçãos e a sua riqueza será sempre um peso, sempre será um problema. Mas ao que dá, muito será multiplicado, para que ele possa abençoar ainda mais outras pessoas. Isso pode acontecer. Os que têm muito serão cobrados pelo que fizeram com o muito, e os que têm pouco também serão cobrados pelos que fizeram com o pouco. Portanto, por que não usar o seu dinheiro para a glória de Deus? Abençoando pessoas na igreja, pagando algum lanche para alguém que não tem, pagando a cantina para alguém, olha, eu vou comprar um lanche para você, na cantina ou lá fora, pagando a inscrição para um acampamento de algum jovem que não tem condições, ofertando em projetos da igreja, comprando uma ou várias cestas básicas, ajudando na reforma da casa de alguém da igreja ou por aí fora. Por que não? Por que não usar o nosso dinheiro para a glória de Deus? Seja rico em boas obras. Quarta exortação é que os ricos devem fazer investimentos para a eternidade. Os ricos devem fazer investimentos para a eternidade. Versículo 19 diz: com isso, acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Jesus disse que devemos ajuntar tesouros lá no céu, aonde os ladrões, aonde a traça e a ferrugem não pode destruir o tesouro. A bolsa
de valores do céu jamais entrará em colapso. As riquezas espirituais jamais podem ser roubadas. A Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Devemos buscar as coisas lá do alto. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Devemos buscar tesouros que sejam em um sólido fundamento. Buscar tesouros no céu. Devemos nos apoderar da verdadeira vida. Em Lucas 16, essa é uma história bem conhecida, conta sobre um homem rico que só pensava em seus banquetes, em suas comidas luxuosas e em suas vestes ricas, e deixou um mendigo, um pobre mendigo, chamado Lázaro, faminto e ferido à sua porta. Esse homem, Lázaro, morreu, mas ajuntou tesouros no céu e foi abençoado por Deus. Mas o rico morreu e não ajuntou nenhum tesouro no céu. Isso é, não entregou a sua vida a Deus, não buscou a Deus e a sua justiça. E esse homem, quando chegou no céu, quando chegou no inferno, chegou de mãos vazias. Tudo o que ele tinha aqui na terra foi perdido. Por quê? Porque lá no céu e lá no inferno não existem bolsos. Tudo o que você leva não é o que você ganhou aqui na terra. Tudo o que você leva para o céu é a salvação e as bem-aventuranças de Deus. Esse homem morreu, o homem rico morreu, foi para o inferno, onde acabou atormentado nas chamas e não recebeu nem mesmo o alívio de uma gota de água. Aquele que ajunta tesouros apenas nessa vida descobrirá que no dia em que a sua casa cair, no dia da sua morte, o dinheiro não vai poder ajudar em nada. Não vai ajudá-lo a se apoderar da verdadeira vida. Não tem como essa pessoa chegar ao céu e dizer a Deus: olha Deus, eu juntei tanto, eu fui bilionário, então tá aqui, ó, eu te dou tudo e você me dá a salvação. Pode ser assim? Não é assim que vai funcionar com Deus. Porque quando você chegar no céu, como eu disse, não vai haver bolsos. A pessoa vai tentar pegar o seu dinheiro no bolso e vai olhar: eu não tenho nada. Aonde está? E na verdade nem para o céu ela vai direto ao inferno. Então a exortação aqui é que os ricos se empenham em acumular os tesouros no céu, que é a própria salvação. Busquem então acumular os tesouros do céu, um bom fundamento para o futuro, para que vocês possam alcançar a verdadeira vida, a própria salvação. Ela sim tem um bom fundamento. Ela sim não é incerta. Ela sim tem um futuro certo. Ela sim tem tesouros que nos aguardam, que é o próprio céu. Então se empenhe nisso. Se empenhe em buscar ao Senhor. Se empenhe em buscar a sua justiça. Se empenhe em ajudar o próximo. Se empenhe em ser solidário. Se você tem mais do que outras pessoas, ajude outras pessoas. Honre a Deus. Honre aquilo que Deus tem te dado. Busque tesouros no céu. Busque a verdadeira vida. Quero parar por um tempo aqui e fazer algumas aplicações nessas exortações que nós vimos aqui. Primeiro, quanto você tem na sua conta hoje? Nada. Talvez alguns dizem: nada, não tenho nada na minha conta hoje. Nem conta eu tenho. Tá bom, debaixo do colchão. Quanto você tem debaixo do seu colchão? Quanto você tem? Pensa aí um pouco. Eu acho que eu tenho tanto.
Eu acho que eu tenho tanto na minha conta. Olha, eu vou receber tanto, eu acho que eu tenho X. Ótimo. Pergunta então, o que você vai fazer com esse dinheiro que você tem na conta? Ou o que você vai fazer com o dinheiro que você tem no seu bolso agora, na sua carteira? O que você vai fazer com ele? O que você vai... por que você vai fazer isso com o seu dinheiro? Pensa aí, eu vou usar meu dinheiro para tal coisa. Para comprar um novo celular, para comprar uma televisão. Nada de errado. Mas por que você vai fazer isso? Por qual motivo? Não estou julgando a sua compra em si, mas o porquê. Pensa aí o porquê. Eu acho que eu vou usar para isso. Legal. O que vai te sobrar depois de você pagar as suas contas ou comprar o que você quer comprar? O que vai te sobrar? Nada. Ou vai me sobrar um pouquinho. Ótimo. Quem você vai abençoar? Ninguém? Por que não? Por que você não vai abençoar ninguém? Por que você não vai usar esse dinheiro para a glória de Deus? Por que não? Você tem ajudado pessoas que necessitam? Não só dado à igreja, ofertado à igreja, mas investido também em outras pessoas? Você tem feito isso? Será que você, pensa aí um pouco, talvez eu nunca tenha percebido isso, mas eu acho que eu sou arrogante. Será que você não é arrogante, que confia nas suas riquezas? Você diz, olha, não tenho nada, então eu vou ter que guardar tudo para mim. Será que você não confia na incerteza das riquezas? Será que você confia de fato em Deus? Que tudo pode nos dar e que vai nos abençoar e que vai cuidar de nós, mesmo que a gente dê um pouquinho a mais daquilo que nós temos? Será que você confia que Deus vai cuidar de você ou não? Você fica acumulando tesouros aqui na terra ou você fica acumulando tesouros no céu? Então, novamente a pergunta: do dinheiro que você tem na conta hoje, como você vai usar? Por que você vai usar dessa maneira? Por que não usar para o reino de Deus, para abençoar outras pessoas? Se Jesus estivesse aqui no seu lugar, será que ele usaria o seu dinheiro da forma que você está usando? Pensa comigo. Jesus era a pessoa mais rica do universo, certo? Ele era Deus, então ele tem tudo o que ele quiser. Ele era a pessoa mais rica do universo, pois afinal, nada lhe faltava no céu. E na verdade, ele nem precisava de outras coisas, porque ele era o próprio Deus. A Bíblia diz, portanto, que ele se humilhou para se tornar homem. Deixou toda a sua glória no céu. Deixou toda a sua riqueza no céu. E se tornou um homem pobre. E eu tenho quase certeza que mais pobre do que qualquer um de nós aqui. Ele foi pobre, mas mesmo assim ele conseguiu glorificar a Deus com tudo aquilo que Deus lhe deu. Ele não passou fome, ele não passou sede, a não ser na tentação no deserto, mas ele glorificou a Deus em tudo o que ele fez. Que tal também deixar de ser arrogante e glorificar a Deus imitando as atitudes de Cristo Jesus, até mesmo em relação a finanças? Olha o que eu tenho no bolso, o que eu posso gastar. O que Jesus faria com o meu dinheiro? O que Jesus faria? Como ele usaria? Eu também quero usar desta maneira. Eu quero ir então para o nosso segundo ponto da mensagem, segunda parte da nossa mensagem, que é o apelo final a Timóteo. Versículo 20 e versículo 21. Versículo 20 diz assim: Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas insignificantes e profanas e as objeções que falsamente se chama conhecimento. Alguns se desviaram da fé por professá-lo. A graça seja convosco. Eu quero encerrar essa mensagem então, nessa segunda parte, assim como Paulo ele encerra. Talvez você diga: ok, eu vejo que eu preciso de fato investir mais no reino de Deus,
e não em mim mesmo, e dar aquilo que Deus tem me dado. Ótimo, excelente, saia daqui e faça isso. No entanto, Paulo resume toda a sua carta em apenas 2 versículos. E é por esse motivo que ele deixa esse assunto de riqueza. A gente já vai ver o motivo do porquê ele deixa esse assunto de riqueza no final da sua carta. Só para a gente recordar, a gente está encerrando a nossa carta em 1 Timóteo, essa é a última pregação. Então, só para recordar, Paulo manda Timóteo exortar diversas pessoas. Lembra comigo? Diversos tipos de pessoas. Vamos lá. Ele manda exortar aos falsos mestres, aos homens para que orem, às mulheres na igreja, aos presbíteros, aos diáconos, aos apóstatas, aqueles que estavam se desviando da fé, aos idosos e aos jovens, às viúvas, à igreja no cuidado com os presbíteros, aos servos, aos que querem ficar ricos e, finalmente, aos ricos. Mas por que ele deixa essa questão dos ricos no final? Talvez simplesmente para fazer uma conexão com o versículo 20, em que diz assim: Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado. Ele então exorta os ricos no cuidado do tesouro deles, no que eles têm guardado, mas aí ele vira para Timóteo e diz: olha, Timóteo, guarda o tesouro que tem sido confiado a você. Por quê? Que tesouro é esse? Qual é esse tesouro? Esse tesouro é o próprio Evangelho. Esse tesouro não é riquezas, não são bens. Paulo não está dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, guarda o dinheiro que foi te dado, guarda ele bem direitinho aí, tá? Não foi isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: guarda o tesouro do Evangelho. Guarda as exortações que eu te dei. Guarda o Evangelho. E eu quero então dar 2 pontos aqui de como Timóteo deveria guardar o Evangelho e como nós devemos guardar o tesouro que nos foi confiado, o Evangelho que nos foi confiado. Primeiro, nós devemos manter o Evangelho intacto. Manter o Evangelho intacto. Ele então diz a Timóteo: guarda o tesouro que te foi confiado. Essa expressão literalmente descrevia o dinheiro depositado em um banco, ou naquela época, como não tinha tantos bancos como nós temos hoje, um dinheiro em que você depositava nas mãos de um amigo. Então você tinha um pouco de dinheiro, você ia viajar, você não ia deixar esse dinheiro na sua casa, e você chegava para um amigo bem próximo e dizia: olha, guarda esse dinheiro para mim, toma todo esse dinheiro que eu tenho, eu vou viajar por um tempo, mas eu volto. E quando eu voltar, obviamente, eu quero todo esse dinheiro intacto. Eu quero todo esse dinheiro sem faltar nenhum centavo. Então eu vou te dar, e quando eu voltar, eu quero esse dinheiro de volta. Quando se pedia então o dinheiro, era dever sagrado do banco ou do amigo devolver esse dinheiro intacto em sua totalidade, sem menos. Imagina se você deposita o seu dinheiro no banco, você depositou R$500, e quando você vai tirar o extrato, você vê que tem 300. O que você faria? Ué, alguma coisa aconteceu aqui. Eu fui roubado. Alguém deturpou isso. Não manteve o meu dinheiro intacto. Usaram o meu dinheiro para outra coisa. O que Paulo está dizendo é: Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado. Guarda intacto. Aquilo que você recebeu de Deus, guarda inteiramente, sem mudar nenhum centavo do Evangelho. Então, em primeiro lugar, o Evangelho ele deve ser preservado de modo inviolável. Timóteo deve entregar o que recebeu às pessoas. Aquilo que lhe foi dado, o Evangelho, ele deve dar às pessoas o que recebeu, sem inventar nada. Ele deve transmitir aquilo que ele recebeu e não aquilo que ele criou.
Se o evangelho foi confiado a você, então guarda ele, preserva ele, mantenha o evangelho intacto. Ele tinha a responsabilidade, assim como nós temos, de manter o evangelho em sua totalidade, puro. Mas o que nós vemos por aí, e é por isso que Paulo escreve a sua carta, de que haviam homens que estavam deturpando o evangelho. Haviam homens que estavam dizendo palavras falsas, um falso evangelho. Como Paulo diz também em 1 Coríntios, homens que diziam que não deveriam se casar, as pessoas não deveriam se casar. Então eles estavam deturpando o evangelho, e Timóteo deveria manter esse evangelho na sua totalidade. Ele tinha essa responsabilidade. Uma pergunta então: você tem mantido o evangelho intacto? Pensa até mesmo no que nós temos falado sobre o seu dinheiro. Aquilo que você tem usado o seu dinheiro, ele ajuda a manter o evangelho intacto? Aquilo que você tem transmitido às pessoas é o evangelho verdadeiro? Ou é um evangelho mudado? É um pouco de evangelho, mas é também com outras coisas a mais. Como você tem guardado o tesouro que te foi confiado? E o segundo ponto aqui é que Timóteo, assim como nós também, não podemos degradar o evangelho com falatórios ignorantes. Não podemos degradar o evangelho com falatórios ignorantes. Segunda parte do versículo 20 diz: evitando conversas insignificantes e profanas, e as objeções que falsamente se chamam conhecimento. Palavras que falsamente se chamam conhecimento. Paulo já tinha dito no capítulo 1 que existiam homens que ficavam discutindo coisas que não levavam a lugar algum, não faziam sentido e não têm a fé como fundamento. Agora, ele conclui dizendo para Timóteo não entrar em discussões inúteis. Olha, não entre em discussões que não vale a pena, que não tenha fé como fundamento, pois assim ele estará preservando o evangelho. Olha, eu não quero discutir sobre isso, mas eu quero pregar o evangelho. Eu quero pregar o evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro é isso: de Cristo Jesus morreu para salvar os pecadores, do qual eu sou o primeiro. Esse é o evangelho verdadeiro. Esses homens discutiam tanta coisa inútil e ainda diziam que essas coisas inúteis era sabedoria. Olha, que isso que nós dizemos é muito mais sábio do que aquilo que Deus tem dito, do que aquilo que Paulo tem dito, do que aquilo que Timóteo tem dito. O que nós dizemos é muito mais importante. E por causa disso, eles se desviaram da fé pelo mesmo orgulho que os ricos tinham. Eram arrogantes e se desviaram da fé por conta da sua arrogância. Talvez essas pessoas que estavam se desviando, talvez fossem até mesmo esses ricos, que se orgulhavam tanto por serem ricos, que também se orgulhavam tanto por serem mais sábios do que Paulo e Timóteo. Olha, quem é Timóteo? Eu tenho um evangelho que é melhor do que esse que ele prega. Eu tenho um evangelho que é melhor do que esse tal de Paulo tem pregado aí. Venham até mim. E então discutiam coisas totalmente inúteis. Como Paulo disse, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Hoje, é o que as pessoas fazem. Ficam discutindo tantas coisas inúteis que não levam a lugar nenhum. E dessa forma, muitas vezes, degradam o evangelho. Dessa forma, muitas vezes, acabam corrompendo o evangelho. Você tem participado de conversas assim? Ou tem se mantido firme em preservar o evangelho? Você tem sido arrogante por causa da sua riqueza e por causa da sua falsa sabedoria, achando que é mais sábio do que aquilo que a Bíblia diz, achando que é mais sábio do que aquilo que Paulo nos ensinou, mais sábio do que aquilo que Paulo nos ensinou aqui em 1 Timóteo.
Eu até entendo essa questão aí de 1 Timóteo, eu até achei legal as pregações, mas eu acho que eu não concordo. Eu acho que o que eu creio é melhor do que a palavra diz. Eu quero então fazer algumas aplicações e já encerrar a nossa mensagem. Primeiro, quando você é orgulhoso e não confia inteiramente no Senhor, mas sim na sua própria força, na sua própria riqueza, na sua própria sabedoria, e não mantém o Evangelho intacto, você fica louco pelo Evangelho, louco pela falsa sabedoria, vira um arrogante e confia as suas esperanças em coisas inúteis, tanto a sua sabedoria, sua falsa sabedoria, aquilo que você chama de conhecimento, e tanto as suas próprias riquezas. A riqueza, ela pode ser muito útil. A sabedoria também pode ser muito útil, mas só se vierem do nosso Senhor Jesus Cristo. Em quem você tem depositado a sua esperança? Em quem você tem confiado? Será na sua riqueza, na falsa sabedoria, em coisas terrenas, ou você tem confiado no Senhor? No final da história, todos que se acham sábios e todos que se acham serem ricos, se acham por serem ricos, no final da história, no final da vida deles, no final da nossa vida, o que vai acontecer? Se Jesus não nos levar hoje, iremos morrer. Mas a palavra do Senhor, o Evangelho, a verdadeira sabedoria, o próprio Deus, as bem-aventuranças de Deus irão permanecer e serão eternas. Eu não sei você, mas eu prefiro fazer da minha vida as palavras de Salomão: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio de tudo o que eu penso. Se eu temo a Deus, eu vou usar a minha vida para a glória de Deus. Eu vou usar as minhas riquezas para a glória de Deus. Eu vou usar aquilo que eu tenho para a glória de Deus. Eu vou preservar o Evangelho para a glória de Deus. E isso é ser sábio. Você vai gastar toda a sua vida em coisas que perecem no final, ou prefere investir naquilo que é eterno? O que você prefere? Como disse C.S. Lewis, autor de Crônicas de Nárnia, ele disse, e eu amo essa frase, ele disse: tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Cristo está nos aguardando para uma vida de adoração a Deus. E Ele nos capacitará a adorar a Deus. Ele nos convida: olha, venham adorar a Deus. Venham adorar, porque eu capacitei vocês a isso. Como que Cristo nos capacitou a gente adorar a Deus? Por causa da cruz de Cristo. Ele morreu para que nós pudéssemos servir a Deus. Ele morreu para que nós pudéssemos adorar a Deus. Como Jesus Cristo mesmo disse, não tem como nós servirmos a Deus e ao dinheiro. Não tem como nós servirmos a Deus e a Mamon, ao Deus do dinheiro. Não tem como buscarmos os nossos prazeres e a satisfação em Deus. Ou nós buscamos a Deus, ou buscamos as riquezas. Ou buscamos os nossos prazeres, ou buscamos a satisfação em Deus. Você pode ser a pessoa mais rica deste mundo, mas do que adiantará se você não buscar ao Senhor e não preservar o Evangelho? Talvez você tenha ciúmes de pessoas extremamente ricas, diga: como eu queria ser tão rico como aquela pessoa. Será mesmo? Será que as riquezas não te afastariam de Deus? Será que as riquezas não faria com que você se torne uma pessoa orgulhosa e arrogante? Agora, se você for solidário e mesmo no pouco
for solidário e generoso, talvez Deus abençoe você, para que você seja mais solidário e mais generoso. Queridos, se você ama o dinheiro, se você depois dessa mensagem na sua cabeça pensou, nossa, eu sou muito arrogante, eu não sou nada generoso, eu não sou nada solidário, eu não faço nada aquilo que Paulo me exorta a fazer, eu não amo ao Senhor como eu deveria amar, eu amo a minha riqueza, ou a falta dela. Chega no final do mês eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não tenho dinheiro, e eu entro em desespero. Ou chega no final do mês e eu recebo uma bonificação e já esqueço do Senhor. Às vezes prometo alguma coisa a Deus, olha Deus, se você me der mais, eu vou ajudar mais. Mas quando vem esse extra, você pega e diz, Senhor, deixa eu gastar esse dinheiro com uma roupinha a mais. Deixa eu gastar esse dinheiro para mim mesmo. Eu sei que eu prometi ao Senhor que eu usaria para a sua glória, mas eu acho que eu vou usar para benefício de mim mesmo. Se você ama mais ao dinheiro do que a Deus, peça a Deus para que Ele te ajude a amá-lo ainda mais. Peça a Deus para que Ele te ajude a se contentar com aquilo que Ele te deu. A melhor coisa que existe é estarmos satisfeitos em Cristo. Mesmo se a gente for rico ou pobre, mesmo no muito ou mesmo no pouco, é estar satisfeito em Deus. Deus, aquilo que o Senhor me deu, muito obrigado. E olha, eu vou usar o meu dinheiro para a sua glória. Em tudo que eu fizer, o meu dinheiro é teu e eu vou usar para glorificar ao Senhor. Jesus nos salvou e nos deu bênçãos eternas que não podem ser corrompidas. Então, se você nunca entregou a sua vida a Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para te salvar dos seus pecados e te salvar da morte eterna e te dar bênçãos espirituais eternas que não se acabam, que não se corrompem, mais do que as riquezas que nós temos nesse mundo, faça isso ainda hoje. Faça isso ainda hoje. Entregue a sua vida a Cristo Jesus. Confie, deposite a sua esperança em Deus. Faça isso para a glória de Deus. Portanto, não confie nas suas riquezas e nem em falsas sabedorias, mas confie no Senhor e preserve o Evangelho verdadeiro. Amém? Vamos orar? Pai, é tão difícil nós confiarmos inteiramente no Senhor. É tão difícil não nos apegarmos aos bens materiais, aquilo que nós achamos que é nosso, aquilo que nós dizemos que é nosso. É tão difícil quando nós temos muito, se alguma vez nós tivermos muito, é tão difícil nós usarmos aquilo que nós temos para a sua glória. Nós queremos usar para benefício próprio. É muito difícil também, ó Deus, quando temos pouco, também glorificar ao Senhor. Estar contente em dizer, Deus, aquilo que o Senhor tem me dado, muito obrigado. É só o que eu preciso. Obrigado porque é o Senhor quem me dá. Também é difícil fazer isso. Também é difícil não cairmos em falatórios inúteis, em discussões que não levam a lugar algum. É tão difícil nós preservarmos o Evangelho. É tão difícil nós preservarmos aquilo que nos foi confiado, o verdadeiro Evangelho. Por isso, meu Pai, nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude a depositar as nossas esperanças em Ti. Nos ajude a confiar em Ti, a depositar os nossos tesouros ao Senhor, em dizer, Deus, tudo o que eu tenho pertence a Ti. Eu não sou nada diante de Ti. Tudo é Teu. Portanto, Senhor, me ajude a usar aquilo que o Senhor me emprestou para glorificar o Seu nome. Me ajude a usar o Seu Evangelho para pregar o Evangelho a mais pessoas,
a pregar o Evangelho inteiro, sem distorção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos confiou bens materiais a nós, em que nós podemos, de fato, guardar, multiplicar e abençoar outras pessoas. Obrigado também porque o Senhor nos confiou o Evangelho e nos tornou pregadores do Evangelho. Obrigado, ó Pai, porque nós temos esse privilégio de fazer parte da Tua obra. Por isso te pedimos, ó Pai, te pedimos que em tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, que possamos ser fiéis ao Senhor e possamos usar da maneira que te agrade, que possamos estar satisfeitos no Senhor e contentes com aquilo que o Senhor nos confia. Te peço, ó Pai, ajude cada pessoa que talvez esteja passando por apuro financeiro. Cuide de cada pessoa, Pai, para que as pessoas confiem em Ti e saibam que o Senhor guardará cada uma. O Senhor ajudará cada uma. E usa, ó Deus, aqueles que têm um pouco mais de dinheiro, talvez muito mais dinheiro, a também abençoar essas pessoas, a poder ajudar as pessoas que não têm. E que nessa igreja nós estejamos atentos a pessoas necessitadas, para que nós possamos ser solidários e generosos com aqueles que precisam, ó Deus. Te peço, Senhor, nos ajude a confiar em Ti, a sermos solidários e generosos e aguardarmos o verdadeiro Evangelho. Te peço, ó Pai, e agradeço, na verdade, por toda essa exposição dessa carta de 1 Timóteo. Obrigado, ó Pai, porque antes de ensinar a igreja, o Senhor ensinou a nós, pastores, eu e José, e o Alexandre também. Obrigado porque o Senhor nos ensinou tanto com a Sua palavra. Te peço, ó Pai, que como servos do Evangelho, como presbíteros do Senhor, nós possamos honrar ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. E também te peço, ó Pai, por esta igreja. Te peço que em tudo que o Senhor ensinou a esta igreja, que essa igreja possa depositar as suas esperanças em Ti e praticar tudo aquilo que lhe foi ensinado. Muito obrigado, ó Pai, por essa exposição dessa carta. Obrigado porque o Senhor usou a vida de Paulo para transmitir essa mensagem não só a Timóteo, não só à igreja de Éfeso, mas também a nós, a Igreja Batista no Jardim Imperial. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ensinou muito com a Sua palavra. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.